tarde, 16 horas, 3 minutos, 22ª live da jornada Restaure Seu Casamento. Meu Deus, começamos ontem, como assim? Estamos indo para a 22ª live. 22ª live de uma jornada de 28 lives para que você possa conquistar um casamento sem brigas, para que você possa restaurar o teu casamento através do conhecimento, de habilidades e novas atitudes que você vai ter a partir desta jornada. É uma alegria poder estar aqui em mais uma live, todos os dias, lives diárias, às 9 da manhã e às 16 horas, sempre pelo horário oficial de Brasília, trazendo informações, conhecimento, melhores práticas, validações daquilo que funciona, daquilo que já acompanhamos dezenas e dezenas, centenas de casais nos últimos anos, através de uma análise profunda dos seus perfis. Dri, querida, seja bem-vinda. Alegria, Tati, seja bem-vinda. Ana, minha amiga querida, quantos anos? Sejam bem-vindas. Que alegria. Essa live está sendo transmitida simultaneamente via Instagram, via YouTube e Facebook. Então, sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham simultaneamente. Seja muito bem-vindo a este conteúdo, caso você esteja me vendo ao vivo ou em outro instante que não seja mais ao vivo. Léo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. David, seja bem-vindo. Pri, minha amiga, não sei se ainda está aí, seja muito bem-vinda. Uma alegria tê-los aqui. Hoje pela manhã falamos de assuntos importantes, o que muito me alegra. Nos últimos dias nós estamos recebendo algumas mensagens de pessoas que já estão sendo impactadas nos seus relacionamentos com o conteúdo da jornada, pessoas que já estão colhendo melhores frutos nos seus casamentos através daquilo que nós estamos falando nessas 21 lives anteriores a essa. Uau, 21 horas de conteúdo para você restaurar teu casamento. Ontem falei de um assunto importante. Se você está cansada de lutar sozinha no teu casamento, você vai entender o porquê disso, né? E hoje, como voltar a ter mais confiança, restaurar sua autoconfiança, entendendo aí o que está por trás, né? De, às vezes, tanto cansaço no teu relacionamento, porque que você já se encontra esgotada ultimamente no teu relacionamento. O que está acontecendo? Como você consegue trabalhar isso, melhorar isso internamente? Então, hoje, o objetivo aqui da jornada, ele é muito mais profundo do que apenas te trazer conhecimento. Hoje, o objetivo da jornada é proporcionar com que você seja primeiro restaurada, para que então você tenha condições de restaurar o teu matrimônio, o teu relacionamento, o teu namoro, o teu noivado, seja qual grau de relacionamento que você se encontre hoje. E hoje poder estar aqui e falar para você como que você pode acabar de uma vez por todas com essa insegurança. O que acontece hoje no teu casamento que faz com que você sinta que você não tem mais força para agir, que você não tem mais força para seguir em frente, que você se encontra esgotada, cansada, ansiosa, desesperançosa, porque hoje nada mais faz sentido para você. Hoje um casamento, quando você não opera em duas mãos, você acaba se desgastando muito mais, porque você precisa caminhar pelos dois, você precisa atuar pelos dois, você precisa fazer pelos dois. Isso vai nos gerando um sentimento muito profundo de cansaço, de esgotamento físico, mental. E hoje a live é para te falar como deixar de se sentir insegura. Esse é um tema que eu já trabalhei em algumas lives ao longo dessa jornada. Já falei, eu acho que em 3 ou 4 lives, muito sobre a importância da autoestima. Falei sobre sentimento de inferioridade. Falei sobre ciclo vicioso e ciclo virtuoso do relacionamento. Falei sobre modelagem de excelência. Falei sobre crenças. Falei sobre ressignificar crenças. Falei sobre padrão de tomada de decisão. Falei sobre perfil comportamental. Sobre paixões, motivadores e preferências. O porquê que casais brigam, né? Porquê que casais entram em conflito porque um faz de um jeito, o outro faz de outro. Por que casais entram em confronto frente a um simples programa de final de semana?
Por que você e o teu marido não chegam a um consenso sobre como educar os filhos? Então, falamos aí ao longo dessas 21 lives anteriores de temas muito ricos para que você possa restaurar teu casamento. Tem ainda algumas lives disponíveis no meu IGTV e no meu canal do YouTube, Ale Balbinot, tá? Para que você ainda possa assistir. Elas vão ficar disponíveis durante poucos dias. Então eu te convido a dar um pulinho lá, ainda absorver aquele conteúdo, assistir alguma live ou todas, caso você tenha tempo. Eu garanto que o seu tempo vai ser altamente recompensado pelo tempo que você vai dedicar lá. E hoje, então, o que precisamos fazer para deixar de nos sentir insegura? Hoje, o ciúme, ele é um dos grandes pontos de maior conflito nos casamentos, nos relacionamentos, ainda mais em era de rede social. Hoje, casamentos são abalados de uma forma como nunca se viu na história da humanidade por questões de redes sociais, porque as pessoas entram muito fácil na sua vida. Você entra fácil na vida das pessoas, né? Nós adentramos a vida do outro ao acompanhar os seus stories, as suas publicações. Nós sabemos o que você pensa, desde um restaurante, a uma opção de lazer, a um livro que você lê. Então, nós expomos a nossa vida como nunca aconteceu antes. E aí, o que acontece? E aí, o teu marido começa, muitas vezes, a curtir foto de outras mulheres. Ao simples fato de ele olhar outras fotos te incomoda. Ao falar com algumas pessoas te incomoda, assim como também incomoda quando você faz com ele. Por quê? Porque o casamento virou, hoje, um relacionamento onde as pessoas, muitas vezes, elas disputam entre si. Eu vejo muitos casais que chegam até nós, que procuram pelo método CSB, o Casamento Sem Brigas, e esses casais, eles brigam muito, por várias razões. Esses casais, eles brigam pelas redes sociais, eles brigam porque o outro não sai do telefone. Inclusive, foi feito um estudo, para você ter uma ideia, de conflitos dos casais em época da pandemia, em época de isolamento social, onde os casais estão sendo obrigados, basicamente, a ter que conviver, né? As mães estão sendo obrigadas a ficar o dia inteiro com seus filhos, tendo que fazer home office, cuidar da casa, fazer comida, lavar roupa, dar atenção para os filhos, acompanhar a atividade da escola, ter que lembrar de geografia, matemática, de coisa da época de escola, que o filho tem que fazer tarefa, tá em plena aula online, o filho te chama, você, né? Você é pega de surpresa. É uma loucura, né? E os casais estão tendo que conviver muito mais. E aí, o que está acontecendo? Os conflitos. É lógico que se você tem problema de relacionamento, quanto mais você passa junto, a tendência é que esses problemas eles se intensifiquem, né? Porque às vezes você trabalha o dia todo fora, teu marido trabalha o dia todo fora, você chega em casa, vocês passam poucas horas juntos e já é muito tempo para quando você tá com um casamento com problema, né? Imagina o dia inteiro, todos os dias, você não tem mais a fuga de ir pro trabalho, esparecer um pouco, dar um ar pra cabeça, pra diminuir, né, o saco esvaziar para a hora que você chegar em casa ter que olhar para a cara do marido, né? Então eu escuto muitas reclamações em época de pandemia, e isso está muito maior. E aí essa pesquisa que ela foi feita, ela mostrou que o maior problema dos casais hoje em época de pandemia, a maior razão, o maior gatilho que se dispara brigas hoje num casal é o uso do celular. O uso abusivo de telefone celular. O tempo que cada um fica no seu telefone, né? Então, e aí hoje, quando você tem um sentimento de inferioridade, quando você tem um sentimento, muitas vezes, de uma baixa autoestima, existe um talento mental, só para você entender, no meu método Casamento Sem Brigas, eu utilizo uma ferramenta científica onde eu faço a análise do perfil, tá? Então, e esse perfil, ele me traz muitas informações da mulher, do homem desse casal, onde você consegue entender, ela é dominante alto e baixa estabilidade, então ela quer que ele lave a louça, tudo pra ela é um problema, o alto dominante pra ele tudo é um problema que precisa ser resolvido, o baixa estabilidade, que é a pessoa mais agitada, mais acelerada, tudo pra ela é pra ontem, ela tem senso de urgência em todas as coisas, então, ou seja, combina uma alta dominância com baixa estabilidade, tudo é problema e tudo é um problema que precisa ser resolvido para ontem, né? Aí essa mulher, ela casa com um homem que tem uma baixa dominância e uma alta estabilidade, que é o inverso, que é o oposto. E aí ela olha a pia tá com louça, ela diz, é um problema, precisa resolver, meu amor, lava a louça, já vou, né? O já vou. Teu marido te fala já vou? Você pede
pra ele ir na padaria, ele diz, já vou. Você pede pra ele trocar a lâmpada, ele diz, já vou. Você diz, meu amor, lava a louça ali, por favor. Ele diz, tô indo. E o tô indo, ele nunca vem. E aí você diz, meu amor, por favor, lava a louça. E aí ele diz, tá, já vou, ô, que chata. E aí você diz, não é chata, mas, meu, tem que lavar a louça. É um problema, pra você é um problema. Pra ele, se você não tivesse falado impressionantemente... Nossa, falei certo essa palavra? De maneira impressionante, ele não iria ver a louça na pia de verdade se você não tivesse dito. Parece um absurdo, mas, sério, ele não iria ver. A probabilidade de ele ver que a necessidade de lavar a louça seria quando ele precisasse de um copo, abrisse o armário, não tivesse mais nenhum copo limpo, e aí ele iria procurar um copo, e onde ele ia encontrar um copo? Ele iria encontrar um copo na pia cheia de louça, e aí ele não ia enxergar a pia cheia de louça, ele ia enxergar o copo que precisaria ser lavado para resolver o seu problema daquele momento. Então ele não vai olhar e dizer, nossa, a pia tá cheia de louça. Ele vai dizer, nossa, o copo tá sujo, deixa eu lavar. E aí ele vai resolver isso. E aí isso gera um conflito danado. Por quê? Porque para você é um problema e é para ontem. E para ele não. Porque às vezes ele tem um perfil mais criativo, não executor. Às vezes você é muito boa na operação, na tarefa doméstica, né? Às vezes você gosta, ou às vezes você tem mais perfil, mais afinidade, né? O sapato fora do lugar, ele salta aos teus olhos, né? O teu marido, ele não percebe muitas vezes se o sapato tá no armário ou tá em cima da mesa. É uma questão de perfil. Só que aí, quando você entende essas diferenças, você vai perceber que muitas vezes nós trabalhamos no casamento não para entender o outro, nós trabalhamos para mudar o outro e ele ser como eu sou. Porque eu, Alessandra, tenho alta dominância, baixa estabilidade, então tudo pro meu perfil é um problema. Tudo é um problema. A louça na pia é um problema. Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que sentar para comer vamos, mais uma coisa pronta. Mais um item concluído. Nossa, consegui já jantar. Uou, né? Vou dar lá o... Ok, já fiz. Uau, menos uma coisa, menos um problema, tá? Por quê? Porque tudo olha como uma operação, como uma execução. Mas o meu marido não é assim. O meu marido, ele é uma pessoa que ele vai fazer, sim, porém, sem aquela velocidade impetuosa de fazer as coisas a 120, 140 km por hora. Ele vai fazer em 80, em 100. O ritmo dele é diferente. Então, tem coisas muito mais alinhadas com ele do que comigo. Eu falei ainda essa semana, deu problema na internet. Quem que resolveu 4 horas em contato com o técnico, ligando, procurando resolver, falando com o pessoal da rede? Ele. Se dependesse de mim, eu tava fazendo agora ainda. Até agora é a live no coworking. Não teria paciência para resolver. E aí, nesse método que eu trabalho, dentro do padrão de perfil, de análise de perfil, existe um determinado padrão, que é o padrão de como você pensa, o padrão de tomada de decisão, tá? Esse padrão, ele vai me mostrar acerca dos seus talentos mentais, acerca dos talentos que o teu marido tem, como que você vê o mundo, como que teu marido vê o mundo. E lá existe um talento mental, tá? Que é um talento que eu já falei aqui outras vezes, que é você lidar com a rejeição, tá? Esse talento de lidar com a rejeição, quando você tem ele altamente desenvolvido, você consegue lidar com um não, você consegue lidar com uma resposta negativa do outro, sem levar isso para o lado pessoal. Você entende, tudo bem, ele não fez isso, ele não lavou a louça por alguma razão, não foi para me agredir, para me afetar. Quando você não tem esse talento desenvolvido por alguma razão, de repente você já teve em outra época da vida e hoje isso não está desenvolvido, porque ele é variável, ele é situacional, e aí hoje esse talento pode estar baixo, em baixo nível de desenvolvimento. Então lidar com a rejeição para você se torna um desafio. É um desafio para você receber um não do teu marido. É um não para você pedir as coisas e ele não fazer na hora. É uma rejeição para você falar, meu amor, quando você estiver chegando, passa na padaria e traz pão e leite.
E ele, não, na hora que você ligou, estava fazendo outra coisa, não prestou atenção, chegou em casa e você disse, cadê o pão e leite? Ele, nossa, você pediu? Ele nem lembra. Não é que ele esqueceu de pegar o pão, ele nem lembra que você pediu. Pronto, é suficiente. Por quê? Porque às vezes você não consegue, naquele momento, você não tem este talento desenvolvido de lidar com a rejeição. Então isso para você é uma afronta, isso para você é uma ofensa, isso para você é uma desvalorização tão grande daquilo que você tá pedindo para ele que ele não leva em consideração, porque aí você acha, então é porque eu não sou importante, porque se fosse teus amigos a pedir, você faria, porque isso, porque aquilo, porque se fosse a tua mãe, porque você nunca ia esquecer, porque comigo, porque isso, porque eu tô cansado, e você começa. E você começa a ter uma série de reclamações acerca de algo que, na verdade, não foi pessoal muitas vezes. É do perfil. E aí, quando nós não entendemos isso, nós começamos a atribuir essas questões na minha autoestima, na minha autoconfiança. E aí, hoje, o sentimento de insegurança, ele te envolve em vários aspectos. E aí, quando você vai entender o que gerou isso, você vê que foi um conjunto de fatores que geraram hoje em você uma falta de autoconfiança, uma falta de autoestima. Hoje você não se estima, hoje você não conhece o seu valor, você não sabe quem você é. E aí nós atribuímos ao outro que nos reconheça. Já falei isso várias vezes. E aí, como deixar de ser insegura? Entendendo o teu valor. E aqui eu não estou trazendo papo de autoajuda. Não. Eu estou fazendo aqui, tudo que eu trago para vocês é validado cientificamente. Eu não falo de achismo e de dicas, de passos, de estratégias, de sacadas. Sacada. Não, eu não estou falando nada disso, tá? Eu estou trazendo aqui para você conhecimento científico. Eu estou trazendo aqui para você validação daquilo que eu percebo, que eu valido, que eu acompanho, que eu desenvolvo casais há muitos anos, tá? Eu e o David. E aí eu percebo que hoje o sentimento de insegurança, aqui eu falo muito para mulheres, porque a mulher é o meu público, tá? A mulher aqui é a pessoa em que eu desejo transformar. Não só eu, atendo homens, muitos homens, mas geralmente as pessoas que recorrem pedindo ajuda, o agente ativo de buscar uma restauração, na maior parte das vezes é a mulher. Estou falando isso pela minha experiência, pela minha amostragem, tá? Então eu falo muito aqui falando para mulheres, mas serve para você que é homem, tá? Só que eu percebo que as mulheres, elas estão mais neste momento internamente abaladas. Por quê? Porque existe uma sobrecarga dos nossos diversos papéis. Você não é só esposa, você é mãe, você é profissional, você é dona de casa, você é filha, você é amiga, você é cidadã, você é líder, você é gestora, você é uma empresária, você tem uma atividade profissional. E aí a mulher, nas suas diversas funções, tá? A mulher, ela começa a se sentir sobrecarregada. E ela começa a fazer com que o seu valor esteja condicionado naquilo que ela faz e não em quem ela é. Porque você muitas vezes não aprendeu sobre quem você é. Você aprendeu quem é Martin Luther King, você aprendeu quem é Madre Teresa de Calcutá, você aprendeu quem é Nelson Mandela, você aprendeu quem foi Pedro Álvares Cabral, você aprendeu quem foi Dom Pedro I, você aprendeu sobre quem foi Tiradentes, você aprendeu sobre quem foi uma série de personalidades desde a história, da ciência, da física, Einstein. Você aprendeu acerca de um monte de gente. O curioso é que você não aprendeu sobre você. Ninguém nunca te ensinou a você se conhecer. Você aprendeu sobre como fazer uma festa, como preparar um evento, como mexer no Excel. Você aprendeu sobre operar sistemas, sobre como atender cliente. Muitas vezes você aprendeu a vender, você aprendeu sobre finanças, você aprendeu sobre biologia, você aprendeu sobre exatas, você aprendeu sobre organização, você aprendeu sobre ecologia, sustentabilidade. Você aprendeu muita coisa que está fora. E poucas pessoas... Hoje já é mais desenvolvida essa corrente de falar de autoconhecimento, mas ainda assim numa proporção, se você vê a quantidade de pessoas que existe na Terra e a quantidade de pessoas que
busca autoconhecimento é a minoria. Então, hoje você aprende sobre os recursos externos, só que o nosso recurso interno não foi nos ensinado. Uma vez eu estava no avião indo para São Paulo, eu e o David dar um treinamento, e aí sentamos lá na poltrona do avião, e me lembro que na frente, assim, no banco da frente, né, ali no encosto da cabeça, tinha aqueles protetor de cabeça, tipo um tecidinho assim, não me lembro qual que é, mas que tinha a propaganda de um produto ali, onde a gente encosta a cabeça, né, no banco da minha frente. E aí, lá naquele bannerzinho, tava escrito assim: olhando para fora, você vê um mundo de possibilidades. Olhando para dentro, também. Eu disse, nossa, aí o David olhou para aquela frase e disse, nossa, isso totalmente a ver com o que a gente faz. Eu disse, nossa, fez muito sentido aquela frase. E aí, sempre nos meus treinamentos, eu geralmente uso essa frase no início para realmente para falar disso, né? Eu dou treinamento na área de desenvolvimento humano, na área de autoconhecimento, de ferramenta científica, de análise de perfil, e isso é totalmente uma frase que resume isso, né? Nós buscamos hoje uma série de oportunidades fora, você procura o tempo todo, isso é importante, você sempre quer crescer, você quer se desenvolver, principalmente na área de negócios, na área profissional, só que quando nós olhamos para dentro, se você não tem clareza de quem você não consegue tirar recurso. Se você não tem combustível no teu tanque, você não consegue performar, você não consegue andar. Então, o que acontece? Hoje o sentimento de insegurança, ele está totalmente ligado ao quanto você conhece de você, ao quanto você valida quem você é, ao quanto você entende que o teu valor não está naquilo que você faz, mas sim em quem você é. E aí, quando você tem esse entendimento de perceber, uau, eu sei quem eu sou, eu tenho valor, eu sou uma pessoa que eu tenho virtudes, eu tenho talentos, eu sei como eu sei por que eu faço o que eu faço, eu sei como que é o meu perfil de comportamento. Putz, agora eu entendi como é que eu gosto de resolver problema. Poxa, eu sempre achei que eu era uma pessoa indecisa, mas não, agora eu entendo que eu tenho baixa dominância, então quer dizer que eu preciso de tempo para tomar uma decisão. Nossa, eu sempre achei que eu era indecisa e achava que eu não performava, não conseguia resolver problema, era sempre enrolada, vivia atrasada. Não, você pode ter uma alta cautela, um alto padrão de qualidade, um senso de perfeccionismo, mas aí por falta de conhecimento você rotulou e você acha que você tem toque, isso não tem absolutamente nada a ver, a menos que você tenha isso enquanto diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, ou às vezes é só um comportamento que você preza pelo padrão de qualidade. O feito melhor que perfeito para você não existe, ou é perfeito ou não é. Então você tem uma série de rótulos que você colocou em você que muitas vezes são pejorativos, eles são destrutivos, eles são limitantes, mas às vezes, na maior parte das vezes, eles são forças e não fraquezas. E aí o que acontece? As pessoas quando chegam, e a maior parte, como eu falei, são mulheres que procuram o método CSB, essas mulheres elas chegam muitas vezes. Arrisco a dizer que 60%, 70% das vezes essas mulheres chegam com a autoestima negativa, com uma autoestima baixa, com uma autoestima muitas vezes zero, sem autoestima. Aí você olha e diz, tá, é porque a pessoa tem baixa autoestima. Não, ela não tem autoestima, é zero, tá? Essa análise de perfil nós conseguimos analisar de maneira científica quanto é a autoestima de uma pessoa de 0 a 10. Tá? 0 é 0, absoluta escuridão interna quando ela olha para dentro de si, 10, a mais alta clareza, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem um sentimento de insegurança muito forte. Por quê? Porque ela vê valor nos outros, aí nós conseguimos medir uma outra característica chamada empatia. Essa pessoa, ela vê valor nos outros, ela tem empatia em 6, em 7, em 8, em 9, mas a autoestima, ela não consegue ter. Ela não vê valor em quem ela é, mas ela vê valor em quem é o outro. E aí ela tem uma dificuldade em enxergar o seu valor e ela superestima o outro e subestima quem é. E aí, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de baixa autoestima, esse sentimento de insegurança, ele está relacionado com a falta de clareza que você possui de quem você é.
Aqui eu tô falando sobre uma autoestima baixa. Eu não estou falando aqui de uma situação patológica, de um trauma, tá? Aqui eu estou falando de uma autocrença que você tem de você, uma falta de autoconfiança, falta de autogerenciamento, falta de comprometimento pessoal, falta de autodisciplina, tá? Uma série de talentos mentais, naturais que você possui, que dependendo do estágio que você esteja de autoestima, esses talentos hoje você não consegue ter esses recursos, você não consegue performar. E aí, você muitas vezes se sente mal, você é insegura, e aí é onde muitas vezes nasce o ciúme. O ciúme ele é um sentimento que muitas vezes você se invalida, você se subestima, você se inferioriza em detrimento de ver mais valor no outro do que em você. Isso é muito comum. Ciúme é uma das principais causas de brigas entre o casal. E como eu estava falando, em época de pandemia, em rede social, onde nós nos expomos a nossa vida, os outros se expõem, né? E hoje o acesso à informação, ao conhecimento é muito fácil. E aí o que acontece? Muitas vezes o sentimento de inferioridade, ele faz com que a gente fique dependente da aprovação de outras pessoas. Né? Eu falei ontem sobre o carro que fica sem gasolina, né? Imaginando você que é um carro, você tá cansada de lutar sozinha, vive no limite do teu combustível, você tá esgotada, você já fez muito, não quer dizer que tenha feito do jeito certo, mas você fez o teu melhor. E aí, o de tanto fazer, você cansou. E hoje você sente que você tenta ligar e nem no tranco pega. Sabe quando no carro a gente faz? E aí o carro sem gasolina, o que você sempre precisa? Você sempre precisa de um empurrãozinho, sempre alguém a te ajudar a empurrar. E às vezes você tá assim no teu casamento, você precisa de sempre alguém ajudando a empurrar esse casamento para ele andar, para ele ir para frente. Só que às vezes não é, aí às vezes você olha e diz assim: "Nossa, ninguém me ajuda. Ninguém tá mais me ajudando a empurrar o meu carro". Por quê? Porque muitas vezes não resolve as pessoas ajudarem a empurrar. O que precisa é você abastecer o teu tanque, encher esse tanque, sair só da reserva, só do cheiro da gasolina. Você precisa abastecer, colocar combustível ali. E como você faz isso? Ampliando, melhorando o teu autoconhecimento, entendendo quem você é, no que você é boa, quais os talentos, virtudes, pontos fortes que você possui. Quando você faz isso, você tem, então, possibilidades de abastecer, de colocar energia nesse tanque. E aí eu percebo muitas mulheres, assim como homens, que vêm com reclamações do seu casamento, que o marido não valoriza, que o marido não respeita, que o marido não elogia, que o marido não ama mais, que o marido não procura, que o marido não reconhece, que o marido não valoriza. E aí eu faço a análise, o perfil científico, e essa autoestima dessa mulher, ela vem 0, vem 2. E aí a primeira pergunta é: o quanto esta mulher está se amando, se valorizando, se reconhecendo, se respeitando? Por quê? Porque quando você não faz por você, você não dá pra você isso, você não tem como dar aos outros. Porque quando você não se ama, você não tem como amar alguém. Quando você não se valida, não se reconhece, nós esperamos que o outro nos valide e nos reconheça. Isso não tem congruência. Eu não me amo, eu acho que eu não sou boa, eu me acho uma inútil, eu me acho uma pessoa sem valor, mas eu quero que o meu marido me ame, me valorize e me reconheça como a melhor de todas as mulheres. E eu me acho o pior de todos os seres humanos. Você percebe que não existe uma congruência nisso? Uma mulher que se invalida, uma mulher que não sabe o seu valor, ela é uma mulher vulnerável a reconhecimento e validação das outras pessoas, principalmente do seu marido. Só que muitas vezes o teu marido também não tem isso para dar. Quantos casais nós atendemos que os dois estão destruídos internamente? Os dois, cada qual, o marido não se respeita, não se valoriza, não se ama, não vê valor em quem é. Ela não se ama, não se valoriza, não vê valor em quem ela é. E aí está esperando um pelo outro amar, valorizar, respeitar, procurar, reconhecer, exaltar. E aí existe o quê? Um conflito. Por quê? Porque aí eu dependo da tua gasolina para o meu carro andar. Eu tô sempre dependendo de pegar um pouquinho do combustível do meu marido para que eu consiga andar mais um dia. Para que eu sobreviva a mais um dia.
para que eu consiga aturar mais um dia. E aí esse combustível dele também, muitas vezes, tá só na reserva. Você não dá um copo d'água para alguém se você não tem água para beber. Você não mata a sede de ninguém se você tá com sede. Você não mata a fome de ninguém se você não tem nenhum pão na mesa. Você não consegue ajudar, ser pilar de apoio, de sustento do outro se você não faz isso com você mesma. Uma mulher fraca, ela não tem como construir um casamento forte e vice-versa. Por quê? Porque você precisa ser cuidada, porque você precisa ser restaurada primeiro, porque você precisa ser compreendida, ser entendida, você precisa tirar a trave dos olhos para que você enxergue o teu valor. Você precisa tirar o tampão, a venda dos olhos para que você consiga ver quem você é. E quem você é não está relacionado ao que você faz e ao que você tem. Quem você é está relacionado com a tua natureza, está relacionado com a tua essência. Quem você é está relacionado com aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. Independente da tua história, a tua vida dá um livro. Independente das tuas experiências, você tem muito para compartilhar. Independente das dores que a vida te causou até aqui, você tem muito para ajudar outras pessoas. O lugar que Deus mais vai te usar vai ser onde você mais teve dor. O teu lugar que você mais vai ser usada vai ser mais onde você foi provada. Se hoje você tem problema no teu casamento, você está a um passo de restaurar. Você está a 1 milímetro de alcançar uma restauração no teu casamento. Por quê? Porque primeiro, para você restaurar, você precisa ser restaurada. E eu acho que Deus, realmente, quando colocou esse desejo no meu coração de fazer a jornada Restaure o Seu Casamento, eram para ser 10 lives durante 10 dias. 2 semanas, segunda a sexta, uma live por dia. E eu disse, não, 10 dias não dá. Não dá, é pouco tempo. Tá, então 14. Eu digo não. Nossa, 2 semanas de live é muita coisa, meu. Vamos. Não. Tem que ser 2 ou 3 por dia. 3 por dia eu não ia ter condições, por causa da Ana Clara, fazer à noite, é um horário que nós não podemos. Não teria voz para isso. Se você já está me acompanhando aqui, você já vê uma mudança, principalmente nas lives da tarde, que eu já fico um pouco mais, com a voz um pouco mais, tentando não forçar muito, tento controlar um pouco, não consigo muito, daqui a pouco eu me empolgo, bato na mesa e tô aqui, né? Mas eu gostaria que fosse 3 lives por dia, né? Só que isso, pra quê? Pra que você entenda que muitas vezes é você que precisa ser restaurado primeiro. É o teu carro que precisa de combustível. É a tua habilidade que precisa ser desenvolvida. Você com você mesma. É a lente que você se enxerga que precisa ser ajustada. O foco é em você, não é no outro. É interessante isso. Às vezes, o amor, para acontecer, para ele florescer, ele precisa primeiro ser canalizado num amor próprio, para que depois você possa compartilhar deste amor. Um copo vazio não mata a sede de ninguém. Uma pessoa, uma mulher vazia de si mesma, ela não consegue sustentar seu casamento. Ela não se sente segura, ela não se sente confiante, ela não tem estima por quem ela não se garante, ela não se valida, ela não se respeita. Essa mulher, ela busca por aprovação, reconhecimento o tempo todo. Quando tem, acha que ainda não merece. Ela busca por reconhecimento e quando ela recebe um elogio, ela se fecha porque ela não consegue encontrar uma terra fértil para isso florescer. Ela devolve a você e diz, não, imagina, não precisa. Não, nossa, que comida maravilhosa que você fez. Nossa, imagina, não tive trabalho nenhum. Abri a geladeira, peguei ali qualquer coisa, fui lá, mexi na panela, deu... imagina, não. Sim, ficou deliciosa a sua comida. Tá falando para me agradar. Por quê? Porque não encontra dentro de si algo que evidencia aquilo. Nossa, eu sou boa. Não, ela devolve a você. Nossa, que lindo esse blazer. Não, promoção, guria, paguei baratinho. A mulher tá sempre tentando se invalidar. Aí você vai dar um presente pra ela no dia do aniversário. E ela diz assim, ai, não precisava. Tá. Deixa eu te falar uma coisa.
Quando alguém te dá um presente, essa pessoa, ela pensou em você. Muitas vezes ela se deu ao trabalho de sair para comprar. Ela investiu um dinheiro, R$10, R$20, R$2.000, não importa. Não estou falando de valor. Ela dedicou um tempo da vida dela. E aí quando você vai dar quando você recebe esse presente, você diz não precisava. Você coloca todo o empenho e esforço do outro dizendo que aquilo foi totalmente inútil, foi totalmente descartável, que não precisava fazer aquilo. Uma mulher com autoconfiança, com autoestima, ela vai receber muito mais fácil um elogio, um reconhecimento, uma aprovação, uma validação. Mas aquilo ela recebe, mas não faz com que ela fique arrogante ou precisando daquilo para se validar. Ela recebe aquilo como uma mão, uma via de troca, como um reconhecimento por algo que ela sabe que foi bem feito. Agora, a mulher que ela não se valida, que ela não se sente segura, que ela não sabe o seu valor, ela precisa de reconhecimento, mas quando ela tem, ela dispensa. É louco isso. Ela precisa de elogio, mas quando ela recebe, ela acha que é mentira. Ela precisa ser elogiada, mas quando o marido elogia, você acha que ele tá falando só para te agradar. Você gosta de se sentir reconhecida, validada, mas quando o outro faz, você acha que ele tá fazendo para te comprar. Você acha que ele tá falando para te enganar, para te botar no bolso, para te dobrar, para te fazer de tola. O que ele tá querendo em troca? Tá me elogiando, tá querendo alguma coisa. Por quê? Porque internamente você olha, você recebe, né, um elogio. Nossa, como você tá linda. O que você faz? A tua mente inconsciente, na velocidade do pensamento, você pegou aquilo e olha pra dentro. Linda? Onde? Deixa eu procurar. Não, tudo escuro, não vi nada. Ah, tá zoando, só pode... Não, o que você tá querendo? O que você tá querendo? Você tá falando pra me agradar, né? Que cagada que você fez, que você já chegou em casa me elogiando? Por quê? Porque você olhou, você não encontrou. E aí você acha que é mentira. Que o outro tá falando, tá exagerando. O outro tá falando só pra te agradar. Mas na verdade não é o que ele pensa. E é louco isso, porque uma mulher insegura, ela tem um padrão de comportamento, de pensamento, de forma de se comportar, que coloca ela sempre menor do que os outros. Ela se invalida detrimento aos outros. Detrimento às pessoas do trabalho, detrimento aos vizinhos, às irmãs, ao marido. A própria pessoa se rebaixa. A própria pessoa se invalida. A própria pessoa se apequena frente às outras pessoas. Agora, quando você recupera isso, quando você entende o teu valor, entende quem você é, você passa a não precisar mais da aprovação das pessoas, mas quando você recebe, é muito bem-vinda. Aquilo encontra uma terra fértil em você e você diz, nossa, obrigada. Nossa, você me mandou um presente. Eu vou vir aqui e vou te dizer assim, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que você lembrou de mim, que você dedicou um tempo do teu dia, um pouco dos teus recursos a me fazer esse agrado. Obrigada de coração, que Deus te abençoe. Você percebe a diferença? Só que mas isso você não engana, porque isso é um padrão que acontece na velocidade do pensamento. Você não planeja para dar uma resposta a alguém, simplesmente vem. Por quê? Porque o nosso inconsciente nos governa, ele nos domina os nossos padrões. Você só muda quando você traz esse padrão, que até então está no inconsciente, para o consciente. E aí, quando você faz isso, que você trouxe este padrão, você consegue fazer com que isso seja ajustado, mudado, melhorado, potencializado. Por quê? Porque quando você traz para o consciente, você tem domínio e poder sobre aquilo. Então, quando você hoje pensar sobre se o teu marido não te valoriza, se a tua mulher não te valoriza, pensa primeiro se você se valoriza. Analisa internamente se você realmente vê valor em quem você é. Se você sabe das tuas virtudes, do valor que você possui. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você olha hoje muitas vezes as tuas circunstâncias e não a tua posição. E eu te convido hoje a olhar para você e perceber. E faça uma autoavaliação. Existe esse talento.
O talento autoavaliação, ele é geralmente um dos menores talentos das pessoas, principalmente das mulheres. Geralmente as mulheres são muito baixo num talento de autoavaliação, mas elas são muito boas em avaliar os outros, que é um outro talento. Você olha para os outros, você avalia muito bem, você percebe as pessoas, você chega na casa de uma amiga, você olha, a amiga nem falou nada, você já, fulana não tá bem, alguma coisa aconteceu, ela nem falou nada, você já avaliou, você leu, é um talento inconsciente, tá? Você conhece alguém na rua, alguém te apresenta, você, não sei, não foi muito com a cara, meio estranha essa pessoa. Não, mas por quê? Não sei, você viu algo ali, não sei, é um talento, avaliar pessoas. Teus filhos chegam em casa, com o amiguinho, você olhou, não sei, tem que ver mais de perto. Alguma coisa te denunciou ali que você não gostou. Você avalia muito bem os outros, você lê, faz o raio-x. Tem gente que é muito bom nesse talento. Mas existe um outro talento na mão contrária, que é a autoavaliação. Agora é como eu me avalio. Tem gente que é... Olha só, essa é a metáfora, tá? Essa é a analogia que eu vou fazer. É uma rua, uma avenida iluminada. Vocês estão vendo, aqui eu tô cheio de luz na minha volta, tá? De softbox aqui. Pra que isso fique claro, para que você possa me ver com qualidade. Essa é a forma como você olha a lente do teu óculos, o foco, quando você olha as outras pessoas, é cheio de luz. As pessoas são claras para você. Você consegue perceber as pessoas, você consegue ler as pessoas. Você consegue se colocar no lugar dos outros, você consegue levar em conta o sentimento das pessoas, você consegue se colocar no lugar do teu marido muitas vezes, teu marido consegue se colocar no teu lugar. Isso é um talento para os outros. Mas quando você olha para você, sabe o que muitas vezes você vê? Um escuro. Você vê um escuro. Você não consegue ter clareza quando você olha para você. E aí é lógico que você não consegue se avaliar com clareza. Por quê? Porque não tem luz suficiente para você reconhecer os teus recursos internos, para você entender quem você é. Você entendeu a diferença? Para olhar para os outros é muito claro, é muito nítido. Para olhar para você, muitas vezes não. Não sei o que eu fiz aqui, que eu baixei a claridade da tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Foi. Você percebe a diferença do que existe? Só que o que acontece? Aí eu não me enxergo, é uma escuridão, mas quero que o outro enxergue. Mas quero que o outro respeite, mas quero que o outro valorize. E aí, como eu vou dar a alguém algo que eu não tenho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De repente, teu casamento precisa de uma restauração porque você tem se amado pouco e por isso não consegue amar o outro. Porque você não dá ao outro aquilo que você não tem. Você não dá ao outro aquilo que você não dá a você. Se você não se ama, não se respeita, não se estima, não se valoriza, não reconhece o teu valor, você possivelmente não consegue dar isso ao outro, amá-lo, respeitá-lo, fazer aquilo que é bom ao outro. Por quê? Porque internamente não existe esta clareza. 16 horas e 51 minutos, 3 de setembro, encerramos a nossa 22ª live da série da Jornada Restaure o Seu Casamento, uma série de 28 lives que começaram na segunda-feira, dia 24 de agosto, e essa jornada vai até próximo domingo, dia 6, 2 lives diárias, todos os dias às 9 da manhã e às 16 horas. Entregando a você o conhecimento adquirido, estudado, aperfeiçoado, validado nesses últimos anos, para que você possa, através deste conhecimento, desenvolver novas habilidades, novas atitudes e conquistar, então, a tão sonhada restauração para o teu casamento. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua companhia, pela tua paciência. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, seus filhos, seus projetos, e em especial, que Deus abençoe o teu casamento em nome de Jesus.